A Nave Negra, episódio 9. Orgulho ferido, honra em pé. Na opinião de Wyatt, a pior parte de uma emboscada era a espera instável. Cada segundo podia se arrastar como horas, e ao mesmo tempo passar mais rápido que um piscar de olhos. Ao seu redor, tudo o que havia era o silêncio frio, aquele companheiro enlouquecedor que podia levar qualquer um a agir por impulso e sem pensar. Após posicionarem as minas no rastro vetorial, todos os caças recuaram, formando uma bolha ao redor da área. Estavam a uma distância segura do raio de explosão das minas e da Nave Negra, caso tivessem sorte de destruí-la de imediato. Cada caça, com seus 20 metros de comprimento, flutuava suspenso no espaço, a quilômetros de distância dos demais, mas ainda em comunicação quase instantânea, não que isso importasse naquele momento. Estavam mortos no espaço, com apenas os sistemas de suporte vital ativos. A não ser que a nave cruzador apontasse diretamente seus sensores na direção deles, não seriam detectados nenhum sinal de rádio, nenhuma assinatura térmica, invisíveis. Parte de mim queria estar errada e voltar para a base. Mas se essa coisa vier, temos que derrubar ou incapacitar. Essa é minha primeira batalha de verdade. E ainda assim, parece só mais um daqueles voos de patrulha da academia. O que aquele idiota daquele instrutor dizia mesmo? Táticas de emboscado podem ser úteis, mas são desonrosas. Um verdadeiro piloto nunca deve usá-las. Combate aberto é sempre a escolha honrada. Wyatt sorriu com a lembrança, especialmente da vez em que derrotou esse instrutor repetidamente, usando exatamente táticas furtivas e emboscadas, até que ele admitiu a derrota. Aquilo me rendeu uma semana de faxina, mas ver a cara dela furiosa valeu a pena. Nunca entendi porque a maioria dos nobres acha que usar truques, emboscadas, furtividade e enganação é indigno, mas adoram usar essas mesmas táticas em qualquer outro aspecto da vida. Em batalha, é simples, ou você vence, ou morre. Os piratas e os Drazan não ligam para a honra. Wyatt suspirou, conferindo seus sinais vitais e o sistema de suporte pela enésima vez, embora sentisse que haviam se passado apenas 5 minutos. Cenários sombrios invadiam sua mente, imaginando a Nave Negra surgindo de repente e destruindo todos eles em uma contra-emboscada. A ideia de seu planeta natal, Volantis, afundando em guerra civil, o fazia estremecer. O que aconteceria com seu irmão, com seus pais, com os vizinhos? E a senhora idosa, que sempre alimentava os gailas da vizinhança? E o velho ranzinza, o Sr. Worlo? Viviam reclamando da nobreza, mas dividiam suas refeições caseiras com todo mundo. Será que o abrigo local teria que fechar por causa de aumento de impostos? Será que instituiriam conscrição forçada? Para de pensar nisso, Wyatt. Para. Ele murmurou para si mesmo, as mãos tremendo levemente. Eles vão fazer a parte deles. Eles vão sobreviver. Confia no príncipe. O Duque Draymore vai ser derrotado e a paz vai voltar para o Principado. Eles vão ficar bem. Eles vão ficar bem. Ainda não é uma guerra civil. Ainda. Por que você sempre tem que ser tão pessimista? Ele perguntou a ninguém. Depois riu, amargo. Não, eu sou realista. Deixo o pensamento apocalíptico para outra pessoa. Até que tudo fique claro, eu vou dar o meu melhor para ajudar o príncipe a vencer. Mas uma dúvida persistia. Por que o Duque Draymore deu o golpe? A maioria dos nobres são famintos por poder e glória. Mas Draymore sempre foi visto como equilibrado. Ele deu de ombros. Agora não importa mais. Tudo que importa é impedi-lo o quanto antes. Seus olhos vagaram até o visor tático negro. Ele franziu a testa. Orgulho de Axtal. Já vi esse nome 1 ou 2 vezes nos relatórios do comandante Redford. Um destroyer pesado, se não me engano.
o que estavam tentando conseguir com ele. Tenho quase certeza que o príncipe vai ordenar o envio de equipes de abordagem para capturar sobreviventes e descobrir como e por que havia tantos inimigos esperando pela chegada da frota. Com sorte, ele não vai me culpar por esse desastre. E se culpar, só espero que acabe rápido. Vários minutos se passaram em silêncio relativo, enquanto Wyatt fazia o possível para manter o foco e a calma. Até que a IA soou. Alerta! Os sensores de proximidade detectaram uma assinatura térmica fraca se aproximando rapidamente. O coração de Wyatt saltou até a garganta. Ele colocou as mãos sobre os controles com firmeza. Ativar apenas câmeras externas, focar na assinatura térmica. Segundos depois, o monitor de exibição revelou a silhueta suave e negra da nave. A luz distante da estrela mal refletia sobre sua carcaça, fazendo parecer apenas um reflexo para qualquer um que não soubesse o que procurar. Wyatt encarou a nave de 3 quilômetros de comprimento com apreensão. Apesar do tamanho e da massa, ela era surpreendentemente elegante, moldada naquele já familiar formato de ponta de flecha. Mesmo os motores, potentes e silenciosos, mal eram detectáveis pelos sensores. Com calma, Wyatt reativou o visor tático e traçou a rota vetorial da nave. Sorriu ao perceber que ela seguia na mesma direção esperada. Agora vinha a parte mais perigosa de qualquer emboscada, o momento do ataque. No visor, a nave avançava de forma constante em direção às minas táticas. Se escaneasse a área, poderia detectar tanto as minas quanto os caças. Mas escanear exigia parar, consumia energia, processamento e funcionava quase como um pedido desesperado de ajuda. Vai, só mais um pouco. Continua se movendo. Ele mantinha os olhos grudados no visor, recusando-se a piscar. Então, todas as minas táticas foram ativadas e detonaram ao redor da nave. Explosões brilhantes iluminaram o casco negro, refletindo a energia por todos os lados. Mas a nave continuou, atravessando as nuvens de plasma e energia que restaram após a detonação. Ela estava visivelmente danificada. Diversas brechas no casco deixavam o vácuo sugar a atmosfera e chamas internas. Os motores haviam sido severamente enfraquecidos, mas não estavam fora de funcionamento. Todas as esquadrilhas atacar. Delta 1 ordenou assim que as comunicações retornaram. Com um único comando, Wyatt ativou totalmente seu caça e iniciou a perseguição. As minas não haviam parado a nave, mas haviam conseguido desviar sua rota original. Agora, as chances de fuga da nave eram ainda menores. Esquadrão Epsilon, preparem os mísseis para uma rajada. Wyatt ordenou, enquanto fazia cálculos rápidos para atingir a nave danificada sem precisar de travamento. Ano 1, pronto. Omicron 1 na escuta, pronto. Aqui é Delta 1, no seu comando Epsilon 1. Wyatt sentiu a garganta secar. A ideia de afundar a nave inteira o atingiu de repente. Ele já havia matado antes. Piratas, principalmente. Alguns saqueadores Drazan. Nunca sentira remorso por isso. Mas isso era diferente. Quantas pessoas estavam naquela nave? Quantas haviam morrido por causa de seu plano? Quantas mais morreriam? Centenas? Milhares? Epsilon 5, pronto para disparo, disse Nultar Oukara. Epsilon 3, pronto, respondeu Leopold Dakar. Wyatt sacudiu a cabeça, afastando as dúvidas. Os nobres e plebeus a bordo eram inimigos. Escolheram seguir o Duque Draymore. Eram, portanto, traidores ao príncipe e ao principado. E ele não era ingênuo. Sabia que muitos dos plebeus estavam apenas cumprindo ordens, assim como ele. Mas, como ele, tinham deveres a cumprir, juramentos a honrar e ordens a seguir. Não era pessoal, não era vingança,
Era guerra, rajada. Ele ordenou, e os mísseis foram disparados. Wyatt acompanhava tudo pelo visor tático. A rajada de mísseis avançava implacável sem mudar de direção. Ele e os demais pilotos da Cunha realizavam manobras evasivas, voando em trajetórias aleatórias para escapar do alcance de possíveis torretas PD ou outras contramedidas da nave inimiga. Foi uma escolha sábia. Assim que os mísseis entraram no alcance teórico das defesas do cruzador, Wyatt detectou nada menos que 20 torretas PD, ganhando vida no casco ainda intacto da nave. Uma dúzia de contramísseis também foi lançada, mas logo explodiram nas próprias saídas de lançamento. As minas haviam cumprido bem seu papel. As defesas da nave estavam comprometidas, e mesmo assim, o que restava ainda era assustador. Eu não gostaria de enfrentar uma dessas de frente. Nem a pau, ele murmurou, tenso, ao ver a nave disparando de forma quase aleatória contra os mísseis. Dos 26 mísseis, Hawk disparados, 20 chegaram perto. 16 conseguiram atingir o alvo, 2 erraram completamente e seguiram vagando até se autodestruírem ao fim do combustível. O casco voltou a brilhar com novas explosões. Uma delas foi especialmente intensa. Uma bola de fogo e metal superaquecido devorou uma parte significativa da nave. Um dos mísseis havia penetrado uma das brechas do casco e atingido um compartimento de munição. Os motores da nave negra morreram. Ela agora flutuava sem controle pelo vazio, como um cadáver estelar. Delta 1, devemos nos aproximar e finalizar o serviço? Wyatt perguntou, aliviado e satisfeito por ver que seu plano funcionara. Negativo. Não vou arriscar. Estamos sem mísseis e pode ser uma encenação. Eles podem estar fingindo estarem mortos, esperando que a gente se aproxime. Estou tentando escanear esse monstro, mas meus sensores e sistemas de mira continuam sendo rebatidos pelo casco, mesmo danificado. De onde esse traidor do Draymore tirou essas naves, afinal? Já ouvi falar de naves furtivas, mas nada parecido com isso. E o que faremos agora, Delta 1? Perguntou Omicron 1. Com aquilo fora de combate, posso entrar em contato com o comandante Redford. Ele vai decidir o próximo passo. Tenho certeza que vai querer enviar uma equipe de abordagem para descobrir. As palavras de Delta 1 morreram na garganta. Todos os visores foram iluminados por uma enorme explosão. Por alguns segundos, Jintrax ganhou um segundo sol. Covardes! Gritou Omicron 1. Não posso culpar a tática. É procedimento padrão. Melhor autodestruir do que ser capturado, disse No 1, visivelmente frustrado. Pelo menos cumprimos o objetivo. Aquela nave não vai mais nos incomodar. Mas quem sabe quantas outras existem por aí? Draymore não pode ter muitas dessas naves furtivas. Com sorte derrubamos a mais poderosa delas. Esse ataque foi feito para nos destruir completamente. Wyatt respondeu. Quais as ordens, Delta 1? Estou enviando, Saldiou Tsuteto, o resultado da emboscada para o comandante Redford e aguardando instruções. 2 minutos se passaram em silêncio, até que Delta 1 voltou a falar. Devemos retornar à base. A primeira coisa que Wyatt notou, ao se aproximarem da frota, foi o estado lamentável em que ela se encontrava. 1/3 dela havia sido completamente destruído. Outro terço apresentava danos, variando de leves a severos. Ele soltou um suspiro de alívio, ao ver que a virtude exaltada permanecia intacta. Ao se dirigirem ao hangar, um a um os caças sobreviventes pousaram em segurança. Mecânicos e engenheiros se moviam rapidamente para iniciar reparos e diagnósticos. Wyatt desprendeu o capacete e abriu a escotilha do cockpit. No mesmo instante, recebeu uma mensagem direta de Redford. Wyatt, o capitão Salazar. Reed,
Está indo ao hangar. Não caia em provocações. Estou a caminho. Wyatt conteve um rosnado de irritação, mas estava grato pelo aviso. Aposto que o capitão vai tentar me culpar pelas ações daquele idiota. Não seria a primeira vez que tentam fazer de mim o bode expiatório das burradas de algum nobre mimado. Vamos acabar logo com isso. Ao sair da nave e se juntar ao restante da esquadrilha, todos se alinharam à espera do oficial comandante para entregar o relatório pessoal. Logo, avistaram um homem furioso, se aproximando a passos pesados, cabelos castanhos, cerca de 50 anos, olhos cinzentos repletos de desprezo e fúria. Vestia o uniforme dos fuzileiros e, claramente, não estava ali em missão diplomática. Wyatt lançou um olhar rápido aos companheiros. Nenhum deles parecia surpreso com a chegada do homem. O alferes Gregor Undage era o mais baixo do grupo. Cabelos grisalhos e físico rechonchudo, tinha aparência inofensiva, mas postura firme. O suboficial Leopold Dakar tinha cabelos pretos curtos, olhos castanhos, aparência mediana, exceto pela cicatriz notável que cruzava seu pescoço e a bochecha esquerda. E por fim, o alferes Nultar, ou Cara, cabelos até os ombros, com um leve tom esverdeado, traços rudes, sem graça, mas uma expressão relaxada e um leve sorriso nos lábios. Tenente Wyatt Staples. O capitão Salazar Reed chamou ainda a 10 metros de distância, ganhando a sua atenção de todos. Senhor! Wyatt bateu continência, seguido por seus companheiros. Os 2 pilotos sobreviventes da esquadrilha Nu, os 3 de Omicron e os 4 de Delta, também prestaram continência, mas permaneceram em silêncio. Explique por que meu irmão mais novo está morto. Salazar disparou, ignorando qualquer protocolo. Suas decisões idiotas e sua liderança medíocre custaram caro à minha casa nobre. Fale agora, lixo plebeu. Senhor! Wyatt respondeu, mantendo-se firme diante da acusação. Por dentro, estava em chamas, mas sabia controlar sua raiva. Lamento informar que fiz tudo ao meu alcance para impedir as ações não autorizadas do subtenente Abacus Reed. Infelizmente, ele ignorou ordens diretas e agiu por conta própria, senhor, disse o tenente, dando ênfase especial à insubordinação de Abacus. Salazar cerrou os dentes, os punhos tremendo de fúria. Mentiroso! Meu irmão jamais seria estúpido o suficiente para quebrar a formação. Aposto que foi você quem o mandou numa missão suicida. Isso é o que acontece quando se dá poder a um plebeu. Abacus deveria ter assumido sua esquadrilha após a morte do antigo líder, mas foi rebaixado, humilhado e agora morto por causa de você. Eu não vou aceitar essa insolência. Você será punido por manchar o nome da casa Reed, Wyatt Staples. Mesmo sem ver, Wyatt sabia que os outros pilotos estavam se contendo. A estrutura de comando, entre nobres e plebeus, era uma bagunça de protocolos, títulos e exceções. Mas uma regra era clara. Ninguém podia contestar um oficial de patente mais alta, e muito menos um nobre, a não ser que fosse diretamente questionado. Tentei salvar seu irmão idiota, seu maldito sangue azul arrogante, mas agora só posso ganhar tempo, Wyatt pensou, e então teve uma ideia. Caiu de joelhos, curvando-se diante de Salazar. Jamais ousaria insultar o senhor ou sua nobre casa, meu lorde, mas preciso contestar vossa decisão, meu lorde, disse, evitando usar a palavra ameaça. O subtenente Abacus Reed agiu por conta própria, contra ordens diretas. Suas ações causaram a morte de 2 pilotos da Nu. Temos registros visuais e de áudio que comprovam o que digo, meu lorde. Lamento profundamente a perda de um membro precioso da casa Reed, mas não tenho culpa neste caso, meu lorde.
É o máximo que você vai arrancar de mim, maldito aristocrata. Seu irmão, estúpido, matou 2 bons pilotos e quase destruiu a missão. Aceite a realidade com seu maldito orgulho inflado. Mentiras, com certeza, rosnou Salazar. O que se pode esperar de um plebeu imundo? Você não entende o valor da honra, da glória, do respeito. Eu vou mandar te açoitar por se atrever a mentir para mim, seu. Ele não está mentindo, Reed. A voz cortou o ar como uma lâmina. Todos se viraram. Era Nútar Oukara. Seu irmão não aguentou ser comandado por um plebeu e se matou, levando outros 2 junto. E ainda quer posar de vítima. Você ousa insultar a memória do meu irmão dessa forma? Salazar rugiu. E ainda fala fora de hora com um superior? E como posso me calar diante de uma acusação tão injusta e falsa? Temos provas, gravações. Aceite a realidade e engula seu orgulho, Reed. Nútar respondeu, encarando-o de volta. Então, ele sorriu. Não que você tenha muito orgulho para começar, não é? Wyatt ficou atônito com a cena. Já tinha presenciado confrontos antes, mas nada tão ousado quanto aquilo. E então, Salazar levou a mão à pistola no coldre. Ao ver Salazar alcançar a arma, os fuzileiros atrás dele ficaram tensos. Nútar manteve os olhos firmes, não recuou. Mas antes que qualquer coisa pudesse acontecer, uma voz ecoou pelo hangar. Comandante no recinto. Num instante, toda a hostilidade evaporou. Salazar teve que recuar, virar-se e prestar continência. O comandante Redford entrou, acompanhado de 2 fuzileiros. À vontade, ordenou, e todos obedeceram. Capitão Salazar, posso saber por que está atacando verbalmente um dos meus pilotos? Comandante Redford. Salazar respondeu, tentando manter a compostura. As ações do tenente Wyatt resultaram na morte do meu irmão. Exijo reparação em nome da honra. Negado, respondeu Redford, seco e direto, sem margem para discussão. Meu lorde. Salazar tentou novamente. Um plebeu causou a morte de um nobre. Ele deve ser punido. E eu exijo ser o executor da sentença, como parte afetada. Capitão Reed. A voz de Redford ganhou peso. Já li o relatório e assisti aos registros, não enviados por Wyatt, mas pela própria comandante da Cunha, tenente-comandante Siegfried Nau. Seu irmão agiu por orgulho, foi imprudente, e levou outros 2 com ele. Wyatt deu a ordem de recuo antes que a idiotice do seu irmão se concretizasse. Salvou vidas. Portanto, seu pedido está negado e encerrado. Normalmente, atos como o de Abacus trariam desonra para sua casa. Mas, dadas as circunstâncias, estou disposto a não arrastar o nome da família Reed na lama. Considere isso uma recompensa pelos serviços prestados por sua linhagem. Salazar cerrou os dentes e baixou a cabeça. Entendido, comandante Redford. Aceito o veredito. A casa Reed, assim como eu, não prosseguirá com este assunto. Excelente. Redford então pousou uma mão no ombro do capitão e sorriu. Mas não era um sorriso amistoso. Conselho de comandante, capitão? Se algo parecido acontecer no futuro, lembre-se da sua divisão e leve qualquer queixa ao seu comandante. Evite ser o responsável por manchar o nome da sua própria família. Compreendido, comandante. Com licença, tenho deveres a cumprir. Salazar respondeu, tentando salvar a própria honra. E então se retirou. Wyatt, por dentro, sorria de orelha a orelha. Aquilo foi lindo. Nunca vi um esculacho tão satisfatório desde os tempos da academia. E o melhor, não foi comigo. Ha! Toma essa almofadinha insuportável. Mas por fora, manteve a expressão estoica, ou o mais estoica que conseguiu. Wyatt então se colocou em posição de sentido e saudou Redford. À vontade, tenente Wyatt, ordenou Redford,
Li o relatório da tenente-comandante Nal e devo parabenizá-lo pela destruição daquela nave furtiva. Ela sozinha destruiu 3 das nossas antes que conseguíssemos reagir e fugiu antes de podermos contra-atacar. Mas agora está fora do jogo. É uma vitória, tenente. Comandante, toda a Cunha contribuiu para a destruição da nave. Não foi mérito apenas meu, respondeu Wyatt, sério. Redford assentiu. Verdade. Todos receberão uma caveira de mérito veterano, mas o plano foi seu. E por isso, o crédito principal é seu. Redford então colocou a mão no ombro de Wyatt e deu 2 tapinhas. Sinta orgulho do que conquistou, Wyatt. Agora descanse, todos vocês, disse, olhando para os outros pilotos. Tenho outras cunhas para visitar, mas fiquem prontos. As equipes de abordagem já estão nos navios inimigos sobreviventes, e isso pode demorar. Senhor, responderam todos em uníssono, prestando continência mais uma vez. Redford então se afastou. Com a saída de Redford, a pequena multidão que havia se formado começou a se dispersar. Os pilotos finalmente puderam relaxar. Você ficou maluco, Nultar? Quer morrer ou o quê? Leopold exclamou, dando um soco no ombro do colega. Gregor apenas revirou os olhos. Não é como se eu tivesse muito pelo que viver, Léo. Além disso, Salazar merecia aquilo. Todo mundo sabe que o Abacus deixou o Tristan morrer só para pegar o lugar dele. Eu mesmo teria matado aquele bastardo se pudesse. Ele fez um favor pra gente. Pena pelos outros 2 que morreram. Mesmo assim, foi arriscado demais Nultar. Abacus merecia pagar pelos crimes dele, mas você não pode falar assim com um superior, disse Gregor, ajustando o traje e apontando para Wyatt. Até o Wyatt sabe que é melhor não provocar alguém de patente mais alta. Só disse a verdade, Wyatt comentou. Eles estão mais tranquilos do que eu esperava. Pelo menos agora, tenho ainda mais motivos para não sentir remorso algum pela morte daquele idiota. Wyatt se sentou em uma caixa grande, juntando-se aos companheiros. Excelente trabalho hoje, pessoal. Uma pena eu não ter participado até o fim. A caçada àquela nave negra parece ter sido o ponto alto da batalha, lamentou Gregor. Sabe, eu tinha minhas dúvidas sobre você, Wyatt, continuou. Mas depois de hoje, acho que vai ser um bom líder de esquadrão. Concordo, disse Leopold, sorrindo. Agora não sou mais o único plebeu da esquadra, embora você seja meio nobre também, né, Staples? Wyatt bufou. Por favor, sabemos que isso está longe de ser verdade. Mas, ei, o príncipe ainda tem irmãos em perigo. Salva mais um e talvez você ganhe uma promoção também, disse, relaxando um pouco. Gregor e Leopold riram. Nultar, por outro lado, apenas o observava com atenção. Obrigado por me defender, alferes Nultar. Concordo com os outros que suas ações foram imprudentes. Mas agradeço a intenção. Nultar assentiu. Não precisa agradecer, tenente. Qualquer desculpa para ver um Reed sendo colocado no lugar já me deixa feliz. Ajudar foi só um bônus. Ele então estendeu a mão. Você pode não lembrar, mas também participei da competição. Posso finalmente te parabenizar pela vitória. Excelente desempenho. Wyatt olhou para a mão estendida, depois para Nultar. Você é um nobre, não é? Nultar revirou os olhos e, com um movimento brusco, agarrou a mão de Wyatt, apertando com firmeza. Tecnicamente, um nobre desgraçado. Sei que plebeus e nobres não devem apertar as mãos, mas quem se importa? Prazer em conhecê-lo, Wyatt Staples. O prazer é meu, Nultar Olkara, respondeu Wyatt, surpreso, mas de forma positiva. Então, estendeu a mão para Leopold assim que Nultar a soltou. Os 2 apertaram em silêncio. Depois, Wyatt se virou para Gregor, mas hesitou. Decidiu apenas acenar com a cabeça.
cauteloso. Gregor disse, retribuindo o gesto. Posso respeitar isso. Só admite logo que você é um chato, Gregor. Leopold riu. Estamos juntos nessa esquadra há mais de 2 anos e ele nunca apertou minha mão, nem depois de eu salvar a vida dele em Randarus Mill. Nobres, né? Com licença? Gregor rebateu, ofendido. Seu cérebro plebeu tá podre? Acho que fui eu quem salvou sua vida naquela batalha. Nos seus sonhos, Undaj, ou te acertaram na cabeça de novo? Wyatt só observava os dois se provocarem. Insultos e provocações, mas sem malícia. Sem rancor, era diferente. Eles sempre são assim? Perguntou em voz baixa. Melhor se acostumar, tenente. Quando eles começam, é difícil parar. Respondeu Nultar, com um meio sorriso. Wyatt assentiu, mas sabia, no fundo, o que precisava manter em mente. Não se apegue a eles, Wyatt. Você pode morrer, ou eles podem morrer. Nos próximos conflitos, nada é garantido. Melhor manter todos à distância. Fim do episódio 9.